Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Meu nome é Lucas, sou engenheiro civil e projetista de esquadrias e hoje eu vou abordar no YouTube um assunto que eu não vi muitos conteúdos ali à disposição do público, né? Que seria desenho técnico aplicado a esquadrias de alumínio. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o catálogo da Suprema, tá? Que seria a linha mais popular do mercado atualmente, com algumas informações. O código, que seria como se fosse o RG do perfil, né? A descrição e onde ele é encaixado. O catálogo ele está ordenado de uma forma que os perfis que estão mais ao extremo da esquadrilha eles aparecem primeiro. Então, o meu marco superior, o marco lateral, ele sempre vem aqui antes dos perfis da folha, tá? Que seriam aqui os montantes, né? Que eles vão na vertical. E os perfis da travessa, que são os perfis que vão na horizontal ali dentro da folha. E depois vai vir baguete e perfis para outros modelos de tipologia. Aqui eu já separei os perfis que a gente vai utilizar para fazer a montagem. Então aqui a gente tem os marcos, o trilho superior, o trilho inferior e o marco lateral que a gente vai utilizar duas vezes. O montante, tá? Que é o perfil que ele vai receber o fecho, né? O fecho concha ou então cremona. E o mão de amigo, que é o perfil que vai gerar o engate das duas folhas. Aqui a gente tem a travessa, o baguete e o vidro. Bom, uma parte importante é a vista da esquadria. No caso aqui, a gente vai fazer uma montagem da seção de corte A e B, tá? A gente vai pegar esse eixo aqui e cortar ele na vertical. Dessa forma a gente vai conseguir visualizar os perfis que estão na horizontal. Então a gente vai pegar e vai visualizar o trilho, a travessa, o baguete e o vidro da horizontal. E com o corte no eixo C e D, nós vamos conseguir visualizar os perfis que estão na vertical. Então a gente vai conseguir visualizar os montantes, o marco lateral e a medida do baguete e do vidro que está na vertical. Depois a gente precisa compor aqui nossos blocos, né? Que a gente vai usar para fazer a montagem da esquadria. Então aqui eu vou ter meu trilho inferior. A diferença deles que a gente pode ver seria nesse desnível, né, que ele tem aqui na parte inferior, justamente para a água escoar para o lado de fora. E aqui a gente tem uma barreira que serve como uma vedação para a água não infiltrar para a parte externa, né? E o trilho superior, ele é já simétrico. As duas partes ali, elas são iguais. Após isso, eu tenho aqui o meu marco lateral único, que ele já vem com um clique para a folha encaixar. Logo mais a gente vai ver na montagem como é que isso funcionaria. Após isso, a gente tem o nosso montante lateral, que aqui você vai encaixar o seu modo de fechamento, né? Se vai ser fecho concha, cremona, enfim. Bom, vamos aqui pro mão de amigo, né? O mão de amigo, ele vai ser o perfil que vai ter um par. Então, eu sempre vou ter um mão de amigo externo, que no caso é esse que a aba ela é oposta a, digamos ali, o agarre, né, o gancho, e o interno que a aba vai no mesmo lado do nosso ganchinho ali. E ele vai ficar predisposto nessa forma, tá? A ideia é que ele fique perfeitamente alinhado. Então, se você passar uma linha aqui na extremidade, ó, o ideal é que ela passasse também rente à aba do perfil aqui. E dessa forma, esteticamente, quando você olhasse a janela de frente, né, o mão de amigo estaria escondido muito bem aqui um atrás do outro. Ok? É, o interessante é que eu posso até ajustar isso aqui para ficar somente uma vista, né? Bom, é, vamos mais adiante. Aqui a gente vamos ter a travessa, né? A travessa ela vai tanto na parte superior como na inferior. E esse espaço aqui é onde eu vou encaixar a roldana.
E ela vai ser determinante ali para a gente saber a nossa altura da folha, né? E após aqui o baguete, que é uma facilidade ali para eu estar encaixando um vidro de uma forma que eu não vá perder ele. E tanto como retirar o vidro também para fazer uma manutenção, né? Então as tipologias com baguete, elas têm essa vantagem, tá? Ó, mostramos aqui o mapa de perfil e aqui é como fica predisposto uma montagem, tá? Como a gente falou, ela tá no corte vertical, né? Com o eixo A e B. Então a gente cortou ela aqui no meio e conseguimos apresentar a parte externa, que a gente pode lembrar ali como o escoamento da água, né? E o lado oposto do baguete. Então o baguete ele fica já pro lado interno da casa, tá? Então a gente já delimitou isso aqui e para cá o lado interno. Então essa aqui é uma montagem bem simples, né? Agora a gente vamos passar aqui outra montagem que é a montagem CD. Aqui ela vai apresentar. Posso até tirar isso aqui. Aqui a gente vai ter um corte na horizontal, tá? Então, voltando aqui à nossa seção de corte, a gente vai ver todos os perfis que estão predispostos na altura, que no caso seriam todos os que estão em pé aqui, ó. Como é que a gente consegue ver eles, né? Primeiro, como a gente comentou do meu amigo, eles têm que estar perfeitamente transpassados, né? Então, se você vê a janela de frente, um vai esconder o outro de trás. Isso ali, a gente diz que a esquadrilha foi montada perfeitamente, né? E a gente consegue ver o baguete da altura também e o encaixe do vidro, né? Aqui no canto, a gente vai ter outro perfil que parece um pouco com o mão de amigo, né? Só que sem o gancho. Então ele é um perfil liso ali, justamente para a gente conseguir colocar o fecho aqui dentro, ou a cremona, ou qualquer outro material ali de modo de fechamento que você queira utilizar. E aqui a gente tem o nosso marco lateral, que é o perfil que vai envelopar a esquadrilha inteira na altura, né? A gente pode observar aqui, ó, ele vai desde do começo dela até o fim. E ele é um perfil único, né? Posteriormente a gente vai ver outros modelos de marco lateral composto, né, para outras situações de tipologia, né? Quando ela tem bandeira ou então quando ela tem o peitoril. Perfeito. Então aqui a gente mostrou a montagem C e D. Agora, aqui a gente vai visualizar um projeto executivo, né? Então ele vai apresentar aqueles mecanismos que a gente fez anteriormente, que no caso é aqui a seção de corte, né? A gente deu o nome à tipologia, janela duas folhas da Suprema, nas dimensão 1 em 200 por 1 em 200. Que em projetos mecânicos, né, e também no ramo de esquadrias de alumínio, é natural que as medidas sejam em milímetro. Aqui a gente pode vir até o corte na vertical, né? Então, no corte na vertical, eu vou ter ali o meu teto, que eu posso chamar assim, né? Então, eu vou ter ali a alvenaria, e aqui eu vou ter o contramarco e o arremate, que são perfis importantes ali para a vedação de toda a estrutura, né? Para a água não invadir essa parte aqui do concreto e entrar na esquadria, tá? Então ela vai parafusada aqui, ó. E o arremate vem justamente para esconder esse parafuso, dando um aspecto de acabamento mais bonito. O primeiro item que a gente vai ver aqui no projeto é esses 3 milímetros que eu tenho do final dali do meu trilho até o começo do meu vão, né? Então, aqui a gente pode chamar de folga para encaixe na altura, tá? Após isso, a gente teremos aqui 26 milímetros de folga na parte superior
Essa folga pode variar, dependendo se você quer o final da sua folha mais em cima, né? Ou mais embaixo, então, mas vai ficar por volta de 25, 26, tá? Isso aqui poderia ser um pouco mais para cima a propósito. E na parte inferior eu tenho a folga de 26 também. Como eu falei, pode variar de acordo com a regulagem da roldana, tá? E afins. Eu vou até deixar um exemplo de roldana ali, que a gente consegue visualizar de forma melhor. Então, eu uso esses dois descontos, tá? Esse 26 aqui da parte de baixo, os 26 da parte de cima, para chegar no valor que está em verde aqui, ó, que é a minha altura da folha, onde está aqui fazendo esse desconto, né? Na medida de 1145. Então, da minha altura do vão total 1.200, para eu encontrar o meu desconto do perfil da altura, eu faço esses descontos e acho ali a medida que está acima aqui, né? Depois da altura da folha, a gente vai encontrar a próxima medida, tá? Que no caso seria a eu aqui eu vou fazer um raciocínio um pouco diferente, que no caso seria a medida do baguete. Eu vou achar primeiro o baguete que está aqui no final para voltar e achar o vidro. Para achar o baguete, eu tenho que descontar todo esse perfil aqui. Então, eu vou descontar ali mais 51 na parte de cima e mais 51 na parte de baixo. Dessa forma, eu achei a minha medida de 10,43. E para achar o vidro, é justamente essa medida aqui que eu quero encontrar. Então, eu quero encontrar esse 9 aqui, né? E eu somando esse mais 9, eu aumento ali a minha medida, né? E acho a medida do vidro, que no caso seria 1061. Agora a gente já chegou no cálculo de todos os perfis que compõem a altura, tanto do marco lateral como do montante, que seria a altura da folha, a altura desse baguete aqui e a altura desse vidro aqui também. A partir daí, a gente vai usar agora nossos perfis da altura para tirar as folgas e chegarmos na medida do nosso perfis da largura, né? O primeiro passo, a gente já tem aqui a largura do vão. O segundo seria descontar 2 milímetros de folga para encaixe. Como a gente conversou, esses 2 milímetros eles vão se somar a essa medida do marco lateral. Se a gente for perceber, o trilho ele já desconta ali o marco lateral, né? Então vai ser 2 mais 13 mais 13 mais 2. O resultado vai estar aqui na largura do trilho, que vai ser 1170. E o trilho é calculado da face interna aqui do nosso marco lateral até o outro lado. Bem tranquilo, né? Para calcular agora o que chamamos de largura do baguete, mas também é a mesma largura da minha folha, né? Então, esses dois perfis aqui, eles vão ter a mesma medida, tá? Nós vamos pegar o que a gente já calculou do trilho, né? Diminuir mais 45 e mais 45 desse lado. A gente não vai parar aí. Nós vamos também descontar o transpasse do mão de amigo, tá? Que é desde esse encaixe aqui até esse outro. E dividir por 2. Dessa forma, a gente já vai encontrar nosso valor da travessa da folha. A partir daí, fica mais fácil para a gente calcular o vidro, que no caso seria somente pegar esse valor que a gente encontrou e descontar 3 milímetros desse lado e 3 milímetros do outro. Dessa forma, a gente chega no valor do vidro. Então, nós temos toda a nossa lista de perfis calculada. E dessa forma a gente
fez nosso resultado final da nossa lista de corte, contendo aqui a quantidade de perfil, a medida que deve ser cortado o material e o sentido do corte. E o nosso medida do vidro final, né? Com esse DWG, você pode criar fórmulas a partir desses descontos e inserir essas informações no seu software de otimização ou em uma própria planilha do Excel, tá? Eu vou estar disponibilizando na descrição esse arquivo aqui. Se esse vídeo foi interessante para você, você pode se inscrever no canal e dar um like, assim o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante para você. Foi um prazer estar transmitindo esse conhecimento e eu espero contribuir mais nos próximos conteúdos. Até mais!